Muito obrigado, boa noite a todos. É sempre muito bom poder ser o instrumento da espiritualidade, principalmente no que concerne a nos levar a estudar para termos conhecimento do que nos envolve, as nossas origens e quais os nossos objetivos como espíritos em evolução. O nosso tema proposto, Evolução em Dois Mundos, do livro psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier, o autor é o André Luiz. Esse livro ele foi psicografado em 1958, portanto há 63 anos atrás. E quem já leu, quem já pelo menos teve a curiosidade de folhear, vai observar a sua modernidade, a sua atualidade, né? É um livro extremamente complexo e isso vem nos mostrar como o espiritismo é fantástico. Porque já há 63 anos atrás, alguns aqui já não estavam nem encarnados, André Luiz já trazia informações extraordinárias. Preparando para o estudo, eu fui dar umas mexidas, dar umas olhadas, ler sobre um pouco mais, né? E não é nenhuma novidade também, porque Kardec já trazia essas informações também. Todavia, como ele foi psicografado, ele é muito enriquecedor. Até porque o Valdo Vieira era médico, né, enquanto encarnado, então tem um conhecimento da física, da biologia, da química muito acirrado, né, faz parte da sua formação científica. E Chico Xavier a gente sabe que não. E quando a psicografia ela ocorreu nas noites de nas noites de domingo em Pedro Leopoldo e de quarta-feira em Uberaba. Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Valdo Vieira em Uberaba. E quando você vai folheando o livro, você vai vendo a grandiosidade, como os espíritos manifestam e por que é importante para nós esse tipo de trabalho. Porque vem ratificar o que a gente tem ouvido diversos palestrantes, temos recebido de diversas mensagens em livros. Eu tenho por hábito, antes de qualquer análise, de chamar a atenção para todos que estão ouvindo, obviamente que não são só espíritos encarnados, mas isso eu adotei como princípio, que é primeiro falar sobre Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipresente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode deixar de ser assim. Deus, a visão que nós temos de Deus, o que pode ser dito sobre isso? Nenhum homem pode ver Deus com os olhos da carne. Tal privilégio não será concedido senão às almas de eleição encarnadas em missão e não em expiação. Essa natureza divina não é dada ao homem sondar a natureza íntima de Deus para compreendê-lo. Não teria sentido nós, em espíritos em evolução, termos essa visão. O que se pode dizer é que Deus não tem forma perceptível pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Essa comparação de tudo que nós temos seria um inconveniente, nós estaríamos rebaixando Deus, esse ser supremo, às nossas proporções de humanidade. Então vamos lá. Uma breve história sobre a linha do tempo para entrarmos especificamente no tema do livro. No período primário, o primeiro efeito do resfriamento foi
solidificar a superfície exterior da massa em fusão, quer dizer, da Terra. E com isso formava uma crosta resistente e delgada, e esse princípio foi aumentando a espessura. Já no período secundário, isso da formação da Terra, né, gente? Com o período de transição, desapareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizavam aquela época. As condições atmosféricas já não eram mais as mesmas. Uma série de cataclismas havia destruído tudo que vivia na Terra. Aí nós vamos para o período terciário. Começa uma nova ordem das coisas. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. As condições de vitalidade são profundamente modificadas e aproximam-se do estado atual. E aí vem o período diluviano. Esse período é assinalado por um dos maiores cataclismas que perturbam o globo, mudando ainda uma vez o aspecto da superfície e destruindo para sempre uma multidão de espécies vivas, das quais só se acharam os restos. E aí nasce o nascimento do homem, logo após esse período. Restabelecido o equilíbrio, a vida animal e vegetal retornou prontamente a seu curso. Tudo estava preparado para receber o novo hóspede que devia habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência devia daí em diante concorrer para o progresso geral, progredindo também ele por sua vez. E aí nós podemos entrar em evolução em dois mundos. Por que eu fiz essa referência antes? Para deixar claro que o Livro dos Espíritos foi psicografado em 1857. E isso que eu li, isso não é criação minha, não. Isso é já o Kardec falando lá atrás. Então, para você ver como é que o Espírito, isso só vem ressaltar a importância do Espiritismo e a sua mensagem é tão verdadeira que bem antes desse livro de Evolução em Dois Mundos, Kardec já falava essa evolução natural. Então nós vamos ver que esse livro, como foi dito, ele surgiu por um convite do espírito André Luiz, certamente orientado por Emmanuel, e desse resultado esses textos foram recebidos em noites de domingo e quarta-feira, respectivamente, em Pedro Leopoldo e em Uberaba, com Chico em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira em Uberaba. Eles tiveram uma parceria durante muitos anos e depois houve um afastamento. E aí, já no livro, entrando no que o livro vai nos mostrar, ele vai dizer o seguinte: as primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar cheias de erros grosseiros. Não podia ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis naturais que o homem penetrou nos mistérios da criação e retificou as ideias que havia formulado sobre a origem das coisas. Só puderam sair quando a ciência rompeu o caminho, abrindo brecha no velho edifício das crenças, no velho, né? Então tudo mudou de aspecto. Nós sabemos que não tem como espiritismo caminhar sem ciência e tampouco ciência sem as bases do espiritismo. Porque é a verdade que predomina, né? E aí ele vai falar sobre a matéria, podendo estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais que fossem dessemelhantes, e nos modos diversos sobre as quais a matéria se apresenta, são variantes, transformando-se sob a direção das forças que governavam o orbe. E aí ele vai falar sobre a criação universal. A matéria cósmica
primitiva encerrava os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos. Fluido cósmico que enche o mundo por diversas combinações, conforme as localidades do espaço, não é mais que a substância que residem as forças universais. O que ele estava dizendo com isso? Olha, esse fluido cósmico ele é único, pelo menos até a notícia que nós temos até hoje. E ele envolve todo o espaço sideral, as galáxias, né, os mundos existentes, e ele é feito da mesma substância. Agora, veja bem, essa informação está vindo lá de 1958. Olha que interessante, né? E aí, este fluido, nele reside o princípio vital, que gera a vida dos seres e a perpetua em cada globo. Então, cada criatura, mineral ou vegetal, animal ou qualquer outra, existem em vários reinos naturais. A molécula do mineral, assim como a semente ou o embrião, tem uma quantidade dessa vida e agrupam-se, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Isso tudo não sou eu que estou falando, isso é o que o livro está nos informando. E assim nós vamos criando o início de uma percepção da grandiosidade desse livro e das informações que ele nos traz. Essa matéria cósmica era revestida não somente das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas também do princípio vital universal que forma gerações espontâneas em cada mundo à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres. Ou seja, ela está disponível nos na formação dos mundos, mas somente quando tiver condição do ser manifestar é que ele vai dar ele surge, né? Ele eclode, né? Então isso é que eu acho muito interessante também. E aí, a nossa origem, esse livro ele vai apresentar uma abordagem científica criteriosa acerca da evolução dos espíritos, desde a sua primeira manifestação no protoplasma, quando da formação da Terra. Ele traz informações precisas das características de nossa constituição e como somos afetados em nossa evolução. André Luiz busca, na verdade, o que ele faz? Ele busca acordar em nós outros a noção de imortalidade, né? Já naquela época ele já trazia isso, que se a gente for analisar, 1958 seriam praticamente 101 anos após a edição do Livro dos Espíritos. Então ele estava literalmente ratificando as informações do Livro dos Espíritos. O espírito viaja pela eternidade e se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração, ou seja, nós temos as provas que nos são colocadas à nossa disposição para que nós possamos trabalhá-las e com isso evoluir. E o espírito vai atingir a maioridade moral pelo raciocínio. Cabe a nós, então, aprimorar as manifestações, enriquecendo-lhe os atributos, porque todos os nossos sentidos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando assim uma consequência feliz ou infeliz. Isso tudo ele já vem dizendo. E aí, especificamente, só para vocês verem como esse livro é extraordinário, eu vou ler agora os capítulos dos livros para vocês verem o tamanho da informação, a grandiosidade. Ele começa com o capítulo 1, eu vou lendo na sequência, então seria o capítulo 1, seria o fluido cósmico. Ele vai falar sobre esse fluido universal, né, onde todos os orbes, todo o mundo, todo o espaço está envolvido.
Aí ele vem e traz o corpo espiritual, que ele vai dizer como é que esse corpo é formado. Ele vem falar da evolução do corpo espiritual, do automatismo e o corpo espiritual. Isso é que é fantástico. Nós somos, em verdade, a continuidade do nosso pensamento. Interessante, se a gente aprofundar nisso, nós existimos porque nós mantemos o pensamento em nós. Nós pulsamos, nós conseguimos criar esse automatismo de forma tão natural que você não precisa pensar para existir, você existe. É como você respirar, você não vira para o seu organismo e fala, respira, né? Veja, ele já faz isso automaticamente. Isso foi alcançado ao longo desta evolução que o livro fala. Ele vai falar sobre as células e o corpo espiritual, e aí nós vamos entrar, obviamente, no perispírito. Nós sabemos já que para o espírito manifestar na matéria, ele havia necessidade de um outro corpo fluídico, semimaterial, para que ele pudesse ter, digamos, acesso à matéria. E esse corpo é o perispírito. Aí ele vai falar em evolução e sexo, como é que os espíritos foram produzindo, como é que surgiu a continuidade, se na época não havia definido ainda feminino ou masculino. Então ele vai falar sobre isso. Depois ele fala em evolução e hereditariedade, que ele vai falar sobre o que nós herdamos, obviamente não só das nossas relações, da nossa química física, do ser originário lá, né, dos nossos pais, digamos assim, mas principalmente aquilo que nós construímos ao longo da nossa evolução. Ele vai falar sobre a evolução e metabolismo, ele vai falar sobre a evolução do cérebro, ele vai falar sobre a palavra e a responsabilidade. Aí o que ele fala? Ele diz quando é que surge a responsabilidade no espírito, é algo extraordinário. E aí, isso tudo são capítulos do livro. Ele vai dizer sobre a existência da alma, a alma e a desencarnação. O que acontece com a desencarnação? O que o espírito sente? Como é que ele reage diante do afastamento dos entes queridos? Como é que ele vai sobreviver a isso? Ele vai falar da importância da alma e os fluidos, a simbiose espiritual, sobre o vampirismo espiritual, os mecanismos da mente que vão, obviamente, proporcionar esse vampirismo espiritual. Eles vão falar sobre a mediunidade, o corpo espiritual, como os médiuns vão vivenciar esse processo mediúnico, né? Vai falar sobre o sexo e o corpo espiritual, dos processos de obsessão, dos processos de vampirismo mesmo, né? São coisa muito séria. Vai falar da alma e a reencarnação, do corpo espiritual e religiões. Isso é a primeira parte do livro. E aí, como podem ver, são 20 capítulos. E aí a gente pensa, nossa, acabou, né? E todos muito bem trabalhados, muito bem informados. E aí, no primeiro momento, você acabou. Aí você vai para a segunda parte do livro, que está lá no livro. Aí ele vai falar, continuando os capítulos, né? Alimentação dos desencarnados. Ora, espírito precisa alimentar? Falando, né, materialmente? Sim. A sua psique está tão concentrada ainda, ele não conseguiu se soltar, eu diria, desapegar-se, né, da matéria, que ele precisa sim de alimento, quase que sólido. Obviamente que isso é plasmado pela espiritualidade superior, que cria esses semelhantes alimentos solidificados para que o espírito possa alimentar. E aí vai trabalhando a linguagem dos desencarnados, o corpo espiritual e volitação. Olha que coisa interessante. Por que o espírito se transporta? Ele não precisa andar. Linhas morfológicas dos desencarnados,
apresentação dos desencarnados, justiça na espiritualidade, daí os processos de obsessão. A gente tem que ter uma visão muito justa, né, das cobranças que são feitas, a vida social dos desencarnados, o matrimônio e o divórcio entre os encarnados, a separação entre cônjuges espirituais. Nós temos uma relação com outros espíritos que, por enquanto encarnados, nós não sabemos da nossa relação específica. Mas nós deixamos muitos amores, né, em outros orbes, em outra vibração. Então a gente tem que ter essa consciência. A disciplina afetiva, a conduta afetiva, a diferenciação do sexo, gestação frustrada. E nesse ponto ele vai falar quando ele entra no aspecto do aborto, por exemplo, que ele fala o que acontece com aquele espírito, por que isso, gente? Por que o espírito que está reencarnando, ele desencarna rápido? Às vezes não dá tempo nem de ter o corpo físico totalmente produzido, digamos assim. Teria que ter uma informação para nós. Então ele vai dizer exatamente que muitos espíritos só precisam daquele momentozinho para esgotar aquele fluido cósmico, esse fluido dele que ele tem, e principalmente para despertar nos pais sentimento de amor, de carinho. Ah, mas o Venâncio, você está falando então, poxa, eu não consigo engravidar, não tem amor, não quero. Não. Olha o que é a evolução. Eu não sei se eu vou colocar aqui, mas no outro trabalho que eu fiz, ele fala, e é desse livro, que para o espírito pulsar a sua existência, quando ele começa a pulsar a sua existência, e não entender ou saber que ele é um ser individual, é um espírito individual, é a sua individualidade, a sua identidade, demorou 15 milhões de séculos para pulsar continuamente. Quer dizer, ele saiu daquele processo, aí isso que é bacana nesse livro, das uniões assexuadas, ele vai falar da crisálide, etc e tal, surgem, aí começa a se formar a individualidade dos espíritos. E aí ele começa a pulsar a sua existência. Ele ainda não sabe quem ele é. Ele não tem noção da sua individualidade. Ele vai falar sobre o passe magnético. Ele fala da determinação de sexo, que é o que vai determinar que hoje nessa vida eu tenho uma predominância do meu espírito feminino. Hoje eu reencarno num corpo masculino, então hoje eu sou um homossexual. E vice-versa. Então ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a desencarnação, esse processo desencarnatório, como é que ocorre, quais os cuidados que nós temos que ter. Vai falar sobre a evolução em destino, quer dizer, o que eu faço hoje que vai acontecer comigo lá na frente. Hoje eu já estou trabalhando para o que vai acontecer comigo lá na frente. Ele fala das predisposições mórbidas, que é aquelas predisposições que nós temos, aquelas tendências negativas, ruins que a gente tem que entender que tem, e é um processo evolutivo, a gente tem que aprender a trabalhar com isso e melhorar. E aí ele encerra com a invasão microbiana. Mas quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, quando é que vai surgir essa invasão microbiana, Venâncio? Vai surgir quando a matéria morrer. É a putrefação. Que se a gente for analisar sobre um aspecto espírita, nada mais é do que a continuidade da vida, e aí outros seres que num futuro de bilhões de anos vão transformar em seres como nós. Então o conteúdo da obra, ele fala nos aspectos anatomofisiológicos e antropológicos, que é a parte anatômica e a parte fisiológica dos seres vivos. Os aspectos da morfologia espiritual é o campo mental e a genealogia do espírito, da nossa forma espiritual,
do nosso perispírito e também do campo mental e da genealogia do espírito, isto é, o DNA de toda a obra. E aí, esse fluido cósmico, que é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo o sábio. Isso é o que ele diz no livro. E esse fluido cósmico é onde vibram e vivem como peixes no oceano, ao influxo do próprio Senhor Supremo, a matéria que, na essência, é energia tornada visível e que toda energia originalmente é força divina e que o fluido cósmico ou plasma divino em Deus nós nos movemos e existimos. O que ele está falando com isso? É como se o espírito, quando ainda está como peixe, ele ainda não tem discernimento do ser, né? Ele ainda está em outra fase espiritual. Ele ainda não sabe que ele é um espírito. Por isso que o peixe não tem, como é que eu diria? Ele simplesmente é por instinto que ele existe, que predomina. É uma outra fase do espírito. Isso é muito fantástico. E ele faz uma comparação como se nós estivéssemos como peixes no oceano nadando nesse fluido cósmico. E aí a gente vai ouvir falar, quando fala assim, Deus é onipresente. Olha que bacana. Como é que Deus é onipresente? Eu li lá atrás que é muito difícil para nós enxergarmos Deus com nossos olhos de carne, devido à nossa evolução. Porém, quando ele faz essa comparação, ele está nos mostrando o seguinte: olha, se nós vivemos como peixes no oceano, e então por isso que Deus é onipresente, por isso que Deus está sempre ao nosso lado, sempre participando da nossa evolução. Nossa não, né? De toda a criação, né? Em todos os órbits, em tudo. É fantástico, né? Essa matéria, essa essência, ela se torna visível e porque nós movemos em Deus, né, nesse sentido. Ela é extremamente... O corpo espiritual, né, falando do corpo espiritual, é extremamente poroso e plástico. Em sua tessitura, as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado. Se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides. Olha que interessante. Aí ele vai falar sobre isso, você fica, mas partículas coloides, e aí por isso que é importante, e a gente aprende o que nós temos estudado, como é que os espíritos nos trazem as informações. Nós sabemos que eles vão aproximar-se dos médiuns e vão utilizar da bagagem espiritual que cada médium tem, o conhecimento que foi adquirido durante as várias reencarnações. Então, quando ele fala no coloide, partículas coloides, nós assim estamos falando, nossa senhora, que coisa, que bicho é esse? Mas isso veio da parte do Valdo Vieira, que tinha essa formação científica como médico. Ele estudou biologia. Então, isso para um estudante de medicina, um biólogo, por exemplo, isso não é novidade, isso não tem nenhuma inovação e nada assim extraordinário. Tem para nós outros comum, que não somos formados nessa área. Mas é porque ele trabalha, o André Luiz trabalha, e ele também ele era médico também, ele trabalha essa parte para poder informar. E aí, essa evolução e o corpo espiritual, ele vai dizer o seguinte: a imensa fornalha atômica, presta atenção, estava habilitada a receber as sementes da vida, e sobre impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espalhar-se no colo da paisagem primitiva. Aí ele fala o seguinte: desta geleia cósmica
verte o primeiro inteligente, o princípio inteligente, em suas primeiras manifestações. Quer dizer, vamos puxar para a nossa atualidade, como se você estivesse fazendo um alimento ali, está lá borbulhando aquilo ali, e ali está cheio de seres vivos, que até a gente sabe que são as bactérias, vermes, etc, etc, né? Então, só que aqui já era o princípio inteligente. Aí ele vai mais adiante. Esse princípio inteligente, então, ele vai e plasma em seu próprio veículo de exteriorização. Ele começa a aprender a projetar-se naquilo que ele seria. E com isso ele começa a criar o automatismo fisiológico, que é o respirar sem eu ter que falar, o olhar sem eu ter que mandar, vai ter que olhar, os movimentos peristálticos do organismo, a digestão, a transformação do açúcar em energia. Então ele começa a fazer isso aí. Esse reflexo ele precede o instinto, e depois o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência. Ele vai recapitulando a transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa. Lentamente esses círculos elementares da natureza até que chega um ponto que configura um indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico, que é o que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos caminhando para o campo angélico e certamente os espíritos que vão alcançando a evolução maior, eles vão chegando mais próximo desses campos. E aqui, eu estou falando mais ou menos, também eu estou entrando como se fossem os capítulos, né? Ele vai falar do automatismo e da herança, que é a faculdade da organização e sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Aí nós situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se. É muito interessante, esse livro, olha, sinceramente, você tem que lê-lo durante toda a encarnação, porque ele é muito fantástico. Aí vai falar agora sobre a gênese dos órgãos psicossomáticos. Ele diz o seguinte: todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental, em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então não é nada de correria, né? É todo um processo lento e gradual. Nós ouvimos muitas pessoas falarem que a natureza não dá salto, e realmente não dá salto. A natureza não dá salto. Ela segue nesse caminho de forma a criar esse corpo que nós precisamos. Ele vai falar do gênese dos órgãos psicossomáticos. Aí ele fala: o tato nasceu no princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. A visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar. O olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples por excitações do ambiente em que evolviam. O gosto surgiu na planta, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. E as primeiras sensações do sexo, olha só que interessante, apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas. Seria o que nós chamaríamos de hermafroditas, né, se não me engano, que nadam atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível
que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Quer dizer, essas algas, por uma atração natural, ela tem em si os dois, ele vai falar aqui dos gametas, né? Quer ver? Aí ele vai falar das células e o corpo espiritual. As células, como princípio inteligente de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente, agrupam obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Articulam-se em várias formas, adaptando-se às funções que lhes competem. Então, a célula para os neurônios, embora sejam, a célula é única, né? Tá aí, hoje nós já sabemos das células troncos. Então, cada uma, pela necessidade do órgão que ela vai atuar, ela tem uma característica que começa a se formar. E essa formação da célula? Ele fala que o objetivo é para perpetuar a espécie. Então é como uma evolução do outro. Ele tem por escudeiro o amor sensual, que em seu domínio afinidade fisiológica, a qual é o germe, né? A origem da simpatia entre os irracionais, atraídos pela lei natural da reprodução da espécie. E aí tem-se a união dos corpos, e entre os racionais pelo casamento, e de cuja união pode nascer e desenvolver o mais belo e sublime dos sentimentos, a amizade verdadeira, que é aquela que nasce do amor espiritual, com a sua corte de sentimentos filantrópicos, que é o altruísmo. Aí, e eu seguindo lá os capítulos, na evolução do sexo. Aí ele vai falar da reprodução agâmica. Vocês sabem o que é isso? E aí é que eu te falei, o Valdo Vieira era médico, André Luiz também. E aí eu fui pesquisar o que é a reprodução agâmica. É o mesmo que reprodução assexuada, é aquela que ocorre com a participação de um único indivíduo. O caso das algas lá atrás. E dá origem a outros que são geneticamente idênticos. Ela é considerada evolutivamente pior por diminuir as probabilidades de variações aos descendentes. E, obviamente, você tira o A e vamos para a reprodução gâmica ou sexuada. A sua principal característica consiste no fato de haver a formação de um indivíduo por meio de dois gametas. Isso faz que os novos organismos tenham variedade genética, o que por sua vez significa que são menos suscetíveis à mudança de ambientes por ser capazes de se adaptarem. Somos nós. E lá sobre, lembra que eu falei, né? Estou seguindo lá, ele fala sobre a hereditariedade, evolução e hereditariedade. É o nascimento da experiência morte, experiência renascimento. Esse processo nos planos físicos e extrafísicos que vão dar consciência dentro do princípio de repetição, que respiram sobre o Sol como autótrafos no reino vegetal, onde as células, as respectivas espécies variadas, em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Então, no vegetal, um pé de couve vai ser sempre um pé de couve. Um pé de couve não vai ser nunca um pé de alface, e por assim sucessivamente, né? E aí ele fala do metabolismo. Ele vai dizer que primeiro as bactérias lavrando o solo, eu acho isso fantástico, para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. Olha que interessante. E em seguida o animal surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude.
A evolução, os impulsos determinantes da mente, né? Ele vai dizer que o seguinte, os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentação sutis. Olha que interessante isso. Aí nascidas através de impulsos determinantes de mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas arremessadas de um tecido a outro. Gente, é fantástico. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente entra muito, né? E nós não conseguimos, é muita informação. Aí ele vai falar aqui agora, eu seguindo lá, sobre evolução e cérebro. Aí ele diz o seguinte: a massa de célula nervosa que procede à formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou robencéfalo. Isso tudo quem estudou biologia sabe, isso não tem nenhuma novidade. Para mim é porque eu não sou biólogo e nem tampouco médico e químico, né? Aí ele vai dizer, olha, o que eu disse lá no peixe lá atrás, ó. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios denotam um desenvolvimento encorajador e nos répteis avança em processo mais vasto. O centro coronário do psicossom futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o rinocéfalo da Nova Zelândia, em que epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de olho com implementos característicos. E aí que a epífise começa a consolidar-se, prenunciando as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros. Sob a orientação dessas inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos, né? Quando a alma, então, nascente em atividade instintiva. Olha que interessante. Ele vem trazendo, ele vai nos informando gradualmente até chegar onde até no nosso ser, né? Até chegar no espírito consciente. Quando a alma, então, nascente em atividade instintiva, na construção, desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo. E essas células especiais permanecem sob o controle do espírito. É fantástico, né? É um negócio interessante. E aí, como ele disse lá, nós falamos no início, ele vai falar sobre o pensamento contínuo, que é a consciência no reino animal, se transforma em conceitos, em inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Fixa o pensamento em si mesmo, quer dizer, foi o que eu disse, nós existimos porque nós estamos pulsando continuamente a nossa forma, até a nossa forma material, nosso tipo, nosso biotipo, né? Isso é algo que eu acho extraordinário, esse continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Eu acho que qualquer um de nós não saberia dizer ou lembraria quando é que começou a pensar em si. A não ser naqueles casos que eu acho que o espírito, por exemplo, uma questão de um acidente, um problema de saúde que ele estaria em coma, por exemplo, então ele poderia ter um breve momento de lembrança quando ele estava no estado de coma e quando ele voltou à natureza, né? E no âmbito desse fenômeno da
continuação da existência, a personalidade humana continua, além do túmulo, quando ocorre a desencarnação. Então, esse estágio educativo que surgiu no berço, sem perder a própria identidade. Ou seja, por isso que quando há o desencarne, muitos espíritos ficam presos na sua psique. Eles plasmam e continuam a manter esse ambiente onde vai ocorrer uma série de obsessões, etc. e tal. O espírito cria o seu mundo, digamos assim, e o mantém. E às vezes, quando há o desencarne, demora um pouquinho para que esse espírito volte à sua normalidade, porque ele precisa primeiro desapegar-se. Então ele tem que sair desse casulo que ele criou, e na maioria das vezes o que faz, que mantém por muito tempo essa situação é o apego material. Então a gente precisa, já como espírita, estarmos trabalhando isso, né? E aí fica a existência da alma. Agora, uma coisa é importante: ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. E aí nós tocamos num assunto delicado que ocorre, que são os suicidas. Nós temos que trabalhar, nós temos que ajudar os espíritos uns aos outros, para quando percebermos essa probabilidade, nós temos realmente que intervir com amor, né? com respeito, com muita paciência, para que a gente tire o espírito de qualquer tipo desse tipo de pensamento. Aí ele vai falar da evolução da alma. Ele vai falar que guarda a criatura humana, então consigo na tessitura a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores. O espírito não perde isso. Então tudo que você vivenciou, hoje você vai continuar vivendo. Esse fluido vivo, ele é multiforme, nasce da própria alma, né? Quer dizer, absorve lá no fluido cósmico, mas ele nasce da sua própria alma, que é um subproduto do fluido cósmico. E ele influencia na criação a partir de nós mesmos. Então, tudo que você faz, esse fluido está funcionando, está trabalhando. O centro encefálico, ele por secreção sutil, não do cérebro, isso aqui é interessante, não do cérebro, mas da mente. Nós precisamos diferenciar isso, né? Cérebro e mente, por intermédio de impulsos repetitivos. Ele atende ao continuismo. Ele espalha-se em todo o corpo físico da individualidade consciente, organizando-lhe a psicosfera ou o halo espiritual, psíquico. E essa alma e esse fluido são corpos cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Por isso que muitas doenças surgem, porque nós estamos sujeitos a pressão de onde moramos, das nossas atividades, das nossas sensibilidades. Então esses fluidos eles podem ser líquidos, elásticos, aeroinformes, imponderáveis, que são aqueles que eram responsáveis pelos chamados fenômenos luminosos. Aí ele vai falar da vida na espiritualidade, na moradia da continuidade para a qual nós nos transferimos. Nós vamos viver em qualquer orbe que seja, nós vamos viver em tese a mesma gravitação que nós temos na Terra. As plantas, agora é interessante, nós que gostamos dos cachorrinhos, né? Isso que eu achei bacana, olha só. As plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênio podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, que legal, para avançarem na romagem evolutivo,
compensados com valiosas aquisições. Então, quando nós acariciamos aquele cachorrinho, aquela cachorrinha que nós temos, não importa, cachorrinho, gatinho, ave, né, um cavalo, esses animais, ali é um estágio do espírito. Nós estamos ajudando, na verdade nós somos co-autor de Deus, né? Nós estamos ajudando esse ser a assimilar esse carinho, esse amor, esse sentimento que nós passamos para eles. Nós estamos trabalhando no espírito lá na frente. Olha como é que é fantástico. Isso aconteceu conosco. A reflexão das ideias é o corpúsculo fluídico, que é uma unidade de essência. Ela vai mobilizar para o bem ou para o mal. É passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, gravitante ou libertador, ácido, balsâmico, doce ou amargo. Quer dizer, é como nós vamos nos conduzir durante a nossa evolução. Essas partículas, esse fluido, ele vai ter essas características, dependendo do sentimento que nós os impressionamos. E aí a gente já pode chegar mais ou menos a algumas conclusões. Primeiro, o princípio inteligente comanda uma estrutura unicelular. Essas células, elas obedecem às ordens do espírito. E o corpo espiritual, ou psicossoma, é o veículo eletromagnético, onde os neurônios são uma usina microscópica. E daí nós podemos afirmar que os pensamentos criam a ideoplastia, aquilo que eu falei. O espírito, ele cria o seu mundo, né? E através do campo eletromagnético que constrói essas imagens plasmadas. Essas criaturas, isso é que é importante, olha, se alimentam de sua criação química. Antes da criação da Terra, Jesus já era um espírito puro. Então isso que eu acho que é muito importante da gente ter uma noção, que a gente vai perceber que o espírito, ele vai vivenciar tudo que ele está produzindo. Daniela, realmente, me desculpa, às vezes eu não respondi a alguns irmãos que colocaram. Ele é muito complexo, muito mesmo, bastante. É um livro, assim, de uma complexidade extraordinária. Eu sugiro a todos que leiam, comprem e guardem. Isso é um livro para o resto da vida. E vão tentar ler e vou dizer já de antemão que não é fácil, não, é muito difícil. Isso aqui, tudo que eu estou falando, eu fiquei horas e horas mexendo aqui, tira um pouquinho daqui, senão fica muito enfadonho também. A gente, né, às vezes tem que... Mas veja bem, é muito complexo você falar de uma obra dessa, de um nível que ela traz para nós as informações. Por exemplo, nós sabemos que o ectoplasma é uma parte consciente gelatinosa que está localizada no exterior do citoplasma e composta pelo líquido citoplasmático. E o que é o ectoplasma? É o fluido de natureza psicossomática. É o que vai atuar principalmente naquelas reuniões de tratamento espiritual. É o ectoplasma que ele é cedido, né, pelo médium chamado de efeitos físicos, é que vai criar as condições para que células sejam reconstruídas, órgãos sejam reestruturados para voltar ao seu funcionamento natural. Isso aqui também, por isso que eu falo, tem que ler mesmo. Eu sabia disso, mas eu não sabia, olha só, vamos lá. O ectoplasma tem 3 fases. A primeira fase é o da invisibilidade. A segunda fase é aquela que ele se mostra como um vapor ou um fio fluídico sutil. E a terceira fase é aquela que ele se torna tangível, visível. E está situado entre a matéria e a matéria perispírita. Peculiar não somente, aí que está, não somente ao homem, e também a todas as formas da natureza.
E esse ectoplasma que vai propiciar aos espíritos fazer os tratamentos de cura. Essa simbiose espiritual, ela vai alçar o espírito ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada. Isso é quando o espírito desencarna. Ele começa a plasmar novos meios de exteriorização, foi o que eu disse lá atrás. O espírito, quando desencarna, imediatamente assim ele começa a plasmar o que ele acha, o que ele acredita. Então, se eu plasmo esse tipo de camisa, esse tipo de óculos, o tipo da minha barba, o tipo da parede, do local onde eu estou, é tudo feito essa simbiose através, logo em seguida, a morte física. E é nesse momento que é muito comum os espíritos ficarem fluidicamente algemados também aos que lhes são afins, principalmente a família. Por isso que é importante a implantação do culto cristão no lar, sempre recomendada pelos nossos irmãos superiores. Ele tem um objetivo. Às vezes as pessoas não sabem, mas ele vai propiciar, inclusive, o resgate desses nossos irmãos que estão presos na nossa casa em função da afinidade. Ele ainda não aceita o desencarne. E isso pode causar uma série de danos, tanto para ele quanto para nós. Há uma retenção evolutiva. Não sei se o termo retenção é o mais correto, mas há uma nem estabilidade, né? Quer dizer, ele fixa-se no tempo e não anda, não sai de lugar. Então é isso que é importante a gente saber disso. Oi. É a Sara. Nós estamos chegando ao final e tem uma pergunta lá em cima. Seria o começo de nossas vidas? É porque foi às 19h49. Não me perdão, sabe por quê? Eu não tava com o negócio da agenda. A pergunta da pessoa que foi lá em cima foi às 19h49. No... Seria o começo de nossas vidas? Deixa eu ver aqui. Eu peço perdão porque realmente eu não tinha aberto esse negócio do chat aqui não. Agora que você falou, deixa eu ver aqui como é que é. Seria o começo de nossas vidas? O que ele quer saber? O começo como assim? Eu acho que tem algum assunto lá atrás, mas... Não. Então, vamos lá. Na hora que o espírito se torna consciente, que começa a pulsar, é o começo da nossa vida. Agora eu entendi. Ela até terminou ali. Não se preocupe, esse livro seria o começo de nossas vidas. Isso, exatamente. Quer ver? Eu estou tentando achar aqui agora, você me fez eu perder aqui. Eu estou chegando no final também, tá? Já são 20 horas. Eu sei disso. Então é o seguinte, essa evolução, me desculpem aqueles irmãos que colocaram aqui, que escreveram aí, eu não vi porque eu esqueci de abrir o chat, né? Eu fui falando e me desculpa, não foi intencional. Então, o que é a nossa evolução? O que é a evolução que vem trazida no livro? É a modificação para melhor e a superação de um estágio para o outro. E o espírito terá que progredir em conhecimento e moral, e elevando-se desta forma a criatura humana. O progresso ele será contínuo e ordenado, está sujeito a toda a criação e a evolução. Então, vamos lá. Eu vou ter que pular, que já está na hora de acabar mesmo, então. E eu gostaria de terminar só para trazer uma informação, porque vai servir lá para informar, ter uma noção de prazo, né, de evolução, se é que pode se ter nesse sentido. Com a supervisão celeste, isso tudo está no livro, viu, gente? Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então é isso que eu queria deixar para todos.
para vocês refletirem sobre isso, né? Porque 15 milhões de séculos para, é isso que eu queria dizer, ó, para o como ser pensante. Mas ele ainda não tem, como é que eu te diria, o conhecimento de si. Daniela Piotto, é muito complexa realmente, eu agradeço a paciência de todos vocês, a compreensão. Esse livro, na verdade, eu estava falando com ela antes, com a nossa irmã, que é um trabalho para ser feito com pelo menos, na verdade é um estudo, não dá para fazer um livro de uma hora, não. Muito complicado. Tem expositores muito melhores do que eu, com um conhecimento maior, nenhum deles consegue expô-lo em uma hora. Normalmente é feito às vezes em 2, 3, 4, dividido o trabalho, que é exatamente devido à complexidade. Mas o que isso serve para nós? Que todos comprem esse livro, estudem, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Acho que todos vão se sentir muito felizes e vão ter a oportunidade de degustar as informações. E aí é um processo para a vida, não dá, esse é o tipo de livro que não tem como você aprender tudo. Toda vez, eu já leio esse livro há uns 30 anos e não consegui até hoje. Mas o que é importante nisso aí? É que ele vem mostrar para nós a nossa origem, ele vem mostrar como é que processou cada ser num grau evolutivo. O Valdo Vieira, por ser médico, e o André Luiz, por ser médico, vem com a linguagem muito técnica, mas aí que eu acho bacana o espiritismo. Você vai ver o Chico Xavier lá na psicografia, que não é, como é que a gente fala, ele não é médico, e no entanto, se você vê, na hora que você lê as folhas que o Chico psicografou, você fala, gente, é fantástico, mas é claro, é o mesmo espírito, né, que estava com o outro, né? Mas então isso nos faz refletir o que? A bagagem do espírito Francisco Cândido Xavier é extraordinária. Então eu acho que já chegamos no final, né? Eu agradeço muito a paciência de todos e recomendo, compre o livro, estudem, ele vale a pena, vocês não vão se arrepender. É um estudo fantástico para todo mundo. Muito obrigado. Paz, amor e esperança para todos.